paz do Senhor, para os amados irmãos e irmãs, povo de Deus, eleito a morar em Sião, a morar em Nova Jerusalém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Porcidônio, da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Me veio à mente uma palavra, uma revelação bíblica, que na verdade é um estudo bíblico, que Deus, Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, proporcionou ao meu coração um tema, para que, diante desse tema, desenvolver uma temática didática, e bíblica. E o tema que Deus me deu, desde ontem mesmo, foi o seguinte tema: decisões que podem salvar a sua vida. E hoje Deus me deu o cumprimento do tema. E também há muitos da sua família e amigos e amigas. Isso mesmo, senhores e senhora, povo eleito de Deus para morar em Sião. Decisões, olha só, decisões no plural, decisões que podem salvar a sua vida e também a muitos da sua família e amigos e amigas. Bom, hoje Deus me deu a passagem bíblica para esse tal tema, com muita responsabilidade, temor e tremor em explicar, porque a palavra de Deus, ela é abundante, ela não é limitada a só um sentido, a só uma área, a só uma dimensão, 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 16, isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ponto. Persevera nestas coisas, ponto e vírgula. Porque fazendo isto, vírgula, te salvarás, vírgula, tanto a ti, meu Deus, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ponto de encerramento. Meus queridos e amados e distintos irmãos, embora a frase, a orientação bíblica, ela sai da boca do apóstolo das missões, a saber, o apóstolo Paulo, para o seu filho na fé, um pastor auxiliar, um amigo, a saber, o pastor evangelista Timóteo. E apesar de muitos limitar a dimensão da revelação desse versículo, trazendo uma aplicabilidade desse versículo só na área sacerdotal, referindo-se só ao sacerdote, só ao pastor que lidera ovelha. É isso que é um dos sentidos. É bem verdade, é isso mesmo, mas não é só isso. É ampla a revelação. Deus falou ao meu coração essa amplitude. Porque, partindo para o pressuposto que cada um de nós somos líder de nós mesmos. Somos líder das nossas escolhas, lideramos as nossas escolhas e lideramos as nossas decisões, não é verdade? Nenhum líder acima de nós, que seja eclesiástico, religioso, que seja
empresarial, que seja paterno ou materno na área familiar, que seja cultural na área da escola ou da faculdade, quem faz. Nenhum líder em alguma área acima de nós pode escolher as nossas escolhas e pode tomar as nossas decisões. Não, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, nós somos líder de nós mesmos, líder das nossas escolhas, líder das nossas decisões, seja em quais for as áreas, cultural, na área do ensino, né? Educacional, profissional, na área do trabalho, ministerial, na área das nossas congregações, espiritual, escolher quem vai servir, espiritualmente falando, Deus, Jesus, ou os deuses desse mundo falso, mentiroso, enganador. Enfim, nós somos líderes de nós mesmos e responsável por todas as nossas escolhas e por todas as nossas decisões, independente da dimensão e da área, não é assim? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós também somos líder de alguém, porque para ser líder não precisa ser só um pastor, um sacerdote. Uma mãe é uma líder, recebe uma liderança sobre seus filhos, claro, abaixo do esposo. O esposo também, o pai também tem uma liderança, não só sobre os seus filhos, mas sobre suas esposas. Enfim, todos, mulheres, homens, jovens, todos nós somos líderes, como eu falei no início, de nós mesmos, das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, partindo para esse pressuposto, nós temos muitas bases bíblicas. Por exemplo, o povo de Deus, o povo cristão. A Bíblia diz que sacerdote não é só um pastor que lidera, somos todos. O Espírito Santo disse pelos lábios de Pedro, que disse, que Deus nos fez, povo de Deus, a igreja na terra, Deus nos fez reis e sacerdotes. Olha que maravilha. Amém? Então, vamos lá. Partindo para esse pressuposto, e acima de tudo, para o tema primordial, que é decisões que pode salvar a sua vida e também a muitos da sua família, e amigos e amigas. Então, partindo para esse pressuposto desse tema, vamos entender quais são as decisões. Eu vou começar por duas decisões, justamente, apenas duas agora, na introdução, no início. Mas, no longo do ensino, nós vamos vermos alguns personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, alguns que Deus ainda vai me dar, que não me deu ainda, né? Para finalizar e fechar o ensino com chave de ouro, trazendo a aplicabilidade, né? Trazendo o entendimento, o esclarecimento, a aplicação, ok? Vamos lá. Deus, usando os lábios santos do apóstolo Paulo, Espírito de Deus, trouxe essa revelação para o apóstolo, ou para o pastor Timóteo, o filho na fé dele, o irmão Timóteo. E Paulo, mesmo em cadeias, em prisões, escreveu e deixou a seguinte revelação. Escreveu e mandou a carta para o seu filho na fé, dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Primeiro ponto, para salvar a minha vida, eu tenho que ter cuidado de mim mesmo. Irmãos, isso é muito sério, porque se ter cuidado de mim mesmo, eu posso aplicar isso, no sentido literal, corporal do corpo, e aplicar isso também no sentido intelectual, emocional e espiritual, no sentido da alma, no sentido da mente, no sentido da minha vivência espiritual
diante de Deus, perante Deus, com Deus. Tem cuidado de ti mesmo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, e da doutrina. Aí ele fala, persevera nessas coisas. Que coisas? Em ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Vamos lá. Como outrora eu disse, e esse é o ensino para quem é um genuíno cristão, irmão em Cristo, irmã em Cristo, ponto. Não é o ensino para pervertido, não é ensino para pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus, nem têm uma aliança com Jesus. Pessoas assim, se me ouvir, aceite Jesus como Salvador, arrependa-se dos pecados, firme-se em uma aliança com Jesus Cristo, crendo nele e confessando ele com seus lábios para a salvação e crendo que Deus ressuscitou dos mortos e um dia ressuscitará também você. Que a Bíblia diz que com a boca confessar Jesus e no coração crer que Deus ressuscitou dos mortos será salvo. Então esse é o conselho. Porém, como eu sei que muitos cristãos genuínos, homens e mulheres de Deus, de longo tempo servindo a Deus ou de curto tempo, não importa, novos convertidos, esse ensino é genuinamente, exclusivamente para você. É uma revelação que me veio uma parte anteriormente e outra está me vindo agora, outra parte agora. E ainda virá mais no decorrer que eu estou falando. Irmãos, a primeira orientação divina que saiu dos lábios do apóstolo Paulo dirigido pelo Espírito Santo para Timóteo. Timóteo representa eu, homem de Deus, você homem de Deus, você mulher de Deus. Timóteo era um cristão, representa os cristãos do mundo inteiro, os cristãos. Vamos lá, como sacerdote também, né? Qual é a primeira revelação divina de Deus? Que Deus, o Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo para Timóteo, que é para mim e para você. Tens cuidado de ti mesmo. Vamos lá. Ou seja, como eu apliquei no início. Espera só um minutinho. Beber aqui um gole de água, né? Sou filho de Deus. A garganta seca. Vamos lá. Como eu falei no início, todos nós, irmãos, somos designados por Deus, somos orientados divinamente, todos nós cristãos, irmãos e irmãs, orientados divinamente por Deus para ser ganhador de alma, não é isso? Que seja a mulher de Deus, a alma do marido que não é crente, ou o marido de Deus, a alma da mulher que não é crente, é um exemplo, ou os filhos que não são crentes, ou são crianças, tem essa incumbência de liderar elas desde pequenininho para ensinar elas e eles a crescer no caminho do Senhor. Ou tem a responsabilidade de orar e interceder, pregar o evangelho, orar e interceder pelos seus parentes de perto e de longe, para Deus usar alguém para eles, para elas e salvar eles. Todos nós temos essa responsabilidade. Mas, em primeiro lugar, Deus está dizendo, tens cuidado de ti mesmo. Meus irmãos, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Primeiro ponto, nós precisamos cuidar do corpo. O corpo. Segundo ponto, nós precisamos cuidar da nossa alma ou do nosso espírito, que se envolve, né? Pensamento, coração, pensamento, não é isso? E manter um genuíno, puro relacionamento com Deus. Mas primeiro, o primeiro ponto, corpo, tens cuidado de ti mesmo. Meus queridos e amados irmãos, nos séculos que nós vivemos, no século XXI, século moderno, eu nunca vi, meus irmãos, tanto armas destruidoras do nosso corpo. Armas destruidoras. Eu nunca vi tanta inspiração de Satanás, usando até pessoas que se dizem religiosas, crente, cientista, médicos, irmãos, especialistas nisso, daquilo,
Eu nunca vi tantas armas destruidoras sendo criadas. Armas digital, armas destruidoras, né, que são substâncias injetadas na alimentação, que provoca, meus irmãos, e antecipa a morte de muitos e muitas cristãos piedosos, mulheres de Deus piedosas, homens de Deus piedosos, que são cheios do Espírito Santo. Muitos falam em língua, outros Deus distribui os dons do Espírito, ora por mortos, os mortos ressuscitam, doente é curado, nos hospitais, vai visitar nos hospitais e Deus usa para curar muita gente, faz milagre e maravilha. Vai no presídio, né? Fazendo a obra de Deus certinho, né? E ganha presos, cheio de legião demoníaca, e muitos cristãos, irmãos e irmãs, ganham esses presos para Jesus, porque são os irmãos e irmãs cheios do Espírito Santo de Deus. O segundo preposto, eles cuidaram da doutrina de Deus, eles cuidaram da alma, do Espírito, cuidaram da doutrina, mas não cuidaram do corpo, não cuidaram de si mesmo. E aí nós vemos, irmãos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, morrendo com câncer, com AIDS, com câncer, com tuberculose, doenças de Chagas, doenças, enfim, câncer principalmente, ataque cardíaco fulminante. Nós vemos muitos no púlpito, às vezes pregando, irmão, dá um ataque cardíaco e morre instantaneamente no público, ou de joelho orando, e muitos dizem, que coisa linda, morreu de joelho orando, morreu no público. Mas quando nós vamos para a profundidade, são homens de Deus e mulheres de Deus que cuidaram da alma, do espírito, da mente, do coração, tiveram uma comunhão com Deus tremenda, de tal maneira que foram cheios do Espírito Santo e tiveram o dom do Espírito, mas negligenciaram o cuidado do corpo. Vou explicar. O profeta Oséias, se não me engano, acho que é 4:12, ou é 6:12, ou é 4:12, Oséias, ele diz, o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Meus irmãos, existe a ignorância espiritual. Ignorância quer dizer falta de conhecimento, né? Que destrói a alma e o espírito de quem é assim. Mas existe a ignorância científica, o literal do conhecimento. Ignorância de conhecimento, por exemplo, sobre venenos nos alimentos, venenos diz assim, tal. E ambas em ignorância espiritual da palavra, do conhecimento de Deus, de Jesus, ou de ciência, de alimentos, de substâncias medicinais e de remédios, ambas em ignorância, ambos falta de conhecimento destrói. Ou destrói a alma, que é a falta de Deus, o conhecimento de Deus, ou destrói o corpo, né? Por exemplo, irmãos, eu vi outro dia, recentemente, eu estou falando coisa desse mês, estamos no mês de junho de 2025. Eu vi um vídeo postado em um canal, agora, no mês de junho, um pastor no interior sul da Bahia, homem cheio do Espírito de Deus, homem cheio de amor, generosidade. Ele fez no InShot do YouTube, ele botou um vídeo, pastor Samuel e alguma coisa, né? E fez tipo uma dramatologia não, uma enquete não, como é? Tipo, não fosse uma peça teatral, mas não é bem isso. Me esqueci, uma dinâmica, ele fez uma dinâmica. Ele, a mulher dele, um bocado de obreiras e obreiros, irmãos, até criancinha, fizeram um grande almoço na igreja, aí lá vem ele. Aí na hora, chegou alguns senhores e crianças, trouxeram um monte de refrigerante. Meus irmãos, isso não é mais ignorância, é do conhecimento de vós outros, que refrigerante parece que está em primeiro lugar como o alimento cancerígeno. Aí eu fiquei analisando, meu Deus, quanta ignorância. E eu digo para os irmãos, que tem pastores e pastoras, irmãos e irmãs, que não é nem ignorância, mas é rebeldia. Porque Deus usa alguém para trazer o conhecimento, ele diz que nada, você nasce, ninguém bebe nada, ninguém come nada, e de forma rebelde, irmãos, continua bebendo
a porcaria cancerígena do refrigerante. Coca-Cola é a pior de todas. Meus irmãos, eu vejo pastor famoso aí, bebendo Coca-Cola e incentivando as pessoas a beber. Meus irmãos, que amor tem um homem desse. Esse homem não está cuidando de si mesmo e nem está cuidando dos demais. A coisa é séria. Recentemente eu joguei 1 quilo de açúcar no lixo, refinada, que é um alimento número 1 para diabetes e para outras e outras doenças. Por quê, pastor? Eu vi uma mensagem no saudosa lembrança do saudoso Billy Graham, já está na glória, nos céus, mas as revelações do Espírito de Deus ecoam até hoje no YouTube. São centenas ou talvez milhares de revelações bíblicas que Deus usou alguém do Brasil e traduziu certinho no nosso idioma. E eu vi uma mensagem, o Espírito Santo me impulsionou para, irmão, renunciar ao açúcar refinado. Hoje eu bebo suco sem açúcar, eu bebo um café sem açúcar, como se tivesse o mais doce do mundo. Meus irmãos, eu tentei durante anos e anos me libertar desse mal alimentício e nunca consegui. E com a pregação do Billy Graham, ouvindo a pregação, como é que chama? Em espírito em verdade, ouvindo ali com temor e tremor e respeito, o Espírito de Deus me impulsionou e me deu coragem para tomar a decisão. E eu tomei a decisão. Não só isso, eu comecei a estudar alguns médicos, biólogos, alguns cardiologistas, e alguns estavam falando a favor, mas são comprados pelo sistema. Mas a maioria, muitos, estavam falando sobre um alimento que está levando muitos pastores no público, pregando a palavra ali, os pastores dão ataque cardíaco, insuficiência respiratória, ataque cardíaco, e eles morrem ali, quando não morrem de joelho, quando não morrem em casa, no sofá. Está levando muito homem de Deus, mulher de Deus, e pessoas de outras religiões também a morrer. Novo, que são os alimentos transgênicos, que além de já ser plantado transgênico, com substância química, agrotóxico, né? Quando vão para a fábrica para embalar ali os milhos, feijão, os arroz, os fubá, né? Para fazer o cuscuz, tradicional cuscuz. Quando vão embalar ali, irmão, meu Deus, entra mais transgênico, mais substância química, veneno. E aí o resultado é atacar o coração, atacar os órgãos, atacar a mente. Alzheimer, é tanta coisa ruim. Então, meus irmãos, eu comecei a estudar. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Eu comecei a estudar com profundidade, não é estudar coisa da minha mente, não. Ver médicos e médicas, especialistas, cientistas, evangélicos, de outras religiões, mas falando a mesma linguagem. E eu vim ver que é preciso tomar uma decisão. Se quiser envelhecer saudável e morrer por velhice, saudável ainda, não por doença, é preciso tomar decisões para abandonar várias coisas. Ontem eu repeti, eu não tinha jogado ainda na lixeira, por causa do lixo levar, mas joguei no lixo de casa. Aí peguei de novo do lixo e fiz outro vídeo. Ontem eu joguei no lixo a famosa delírio, né? Margarina transgênica, massa de cuscuz, focão, o vitamílio, maratá, tudo transgênico. Eu fui numa igreja de um pastor amigo meu e ele doou 8 salgadinhos transgênicos. Um pastor amigo meu que já partiu para a glória no mês passado, comeu os 4. Os meus 4 estavam aqui, eu joguei no lixo ontem. O T transgênico. Então, meus irmãos, eu estou decidido a abrir mão, seja dezenas ou centenas de alimentos, desculpa a expressão, malditos, não porque ele é maldito, mas pelo que está nele. As químicas, formol, muitas das vezes que bota em defunto, formol em certos alimentos, e as pessoas com menos, tem aquelas sensíveis à voz de Deus, que quando Deus usa alguém para orientá-las, essa merda não tem, elas ficam com medo e toma decisão e não usa mais. Tem aquelas que ficam com medo, mas depois a rebeldia entra e continua usando, se matando. Aí depois vai dar trabalho à família, da família, morrer cedo, quando não tem um plano funerário. Meus irmãos, Deus falou, usando a boca do apóstolo Paulo, para Timóteo, cuida de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo.
pastor, me dá base bíblica para isso, pastor, porque o senhor está falando. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus? O corpo é o santuário de Deus, é a casa de Deus. Aí a Bíblia diz: cuide bem do corpo de Deus, sem comer frutos venenosos, alimentos venenosos para viver, né? Cuide bem do corpo de Deus, do templo de Deus, porque se você destruir o corpo de Deus, bebendo refrigerante, açúcar refinado, tem outro tipo de açúcar que não é refinado, que é melhor ainda, compra essa, né? Então, se você destruir o corpo de Deus com alimentos venenosos, com veneno, Deus vai destruir você também. Porque o corpo de Deus, porque o templo de Deus, a casa de Deus, que é o seu corpo, que é o meu corpo, nós que servimos a Deus, é sagrado. Aí Deus fala 6,18, ainda 1 Coríntios, glorifica a Deus no seu corpo. Então, meus irmãos, Deus quer que nós viva o máximo possível de anos na terra, o máximo possível de dias e anos na terra. Deus quer que nós morra velhinho, irmãos, saudável, por velhice, não por doença. E que Deus quer que nós viva o máximo na terra para glorificar a Deus no corpo. Alguém está entendendo? Glorificar a Deus no corpo e com um corpo saudável, para que possa descer ladeira, subir ladeira, para que possa evangelizar Deus, seja no metrô, no ônibus, no táxi, no Uber, seja nas praças, seja nos mercados, nos médicos, não importa onde, no deserto, não importa. Deus quer que nós vivamos muitos anos de vida para poder evangelizar, pregar a palavra de Deus, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus não quer que ninguém morra doentezinho, irmãos, novinho, irmão. A gente vê crianças infartando. Outro dia eu estava no mercado e os 4 salgadinhos que eu joguei fora, aí no meu canal do YouTube, Pastor Luiz Posidônio, veja lá, você vai ver o vídeo, a marca do salgadinho transgênico. Eu joguei 4 salgadinhos fora, aí tinha um jovem que eu passo por ele, do boa tarde, boa noite, bom dia, ele nem responde. O diabo colocou nele um ódio, ele é de uma certa religião aí, demoniada, demoníaca, satânica, não vou dizer o nome, que todo dia hoje tudo é processo, né? Aí ele... coisa do Satanás, colocou tipo um ódio, não sei o que foi, colocou de mim, né? Eu falo, ele não fala, eu falo, ele não responde. Eu falei, tudo bem, Jesus vai salvar ele, quem sabe um dia vai ser meu obreiro, né? Eu creio no milagre, no poder de Deus, né? E ele, no mercadinho, abafando, pegou 2 salgadinhos, foi 3 ou foi 4, transgênico, irmão, para levar pro filhinho dele, criancinha, irmão, criança novinha. E eu falei, ô Jesus do céu, eu só posso orar por ele, porque não fala, eu vou orar para Deus salvar ele. Depois de salvo, vai ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Cuida de ti mesmo, Timóteo. Deus está dizendo, cuide do seu corpo. Glorifica a Deus no seu corpo. Cuide do seu corpo, que é o templo de Deus, tem que ser. Glorifique a Deus com ele, com saúde. Só ingerindo dentro do seu corpo, comendo, bebendo o que é bom, o que é saudável, para que Deus poupe sua vida, meus irmãos. Oh, aleluia! E o apóstolo Paulo tinha até uma enfermidade. E naquela época, o apóstolo Paulo não, o pastor Timóteo, né? Tinha uma enfermidade. Naquela época, os vinhos daquela época não era vinho tão químico, tão corrompido como os de hoje, né? Tinha muita proteína medicinal. Os vinhos daquela época, de hoje não. E Deus falou, e Paulo falou, beba um pouquinho do vinho, Paulo, que é para poder aliviar a enfermidade que você tem estomacal. Não é curar, aliviar. Aí o diabo usa religiões aí, como TJ, tanta religião, para distorcer o versículo. Até muitos pastores bebendo vinho, distorcendo. É porque Paulo era doente. Tu é doente? Eu não sou doente. No nosso caso, nem pouquinho, nem poucão, irmão. Eu disse que um pouquinho de veneno, de um pouquinho de, como é que chama? De fermento, vai levedar toda a massa. Então é bom nem pouquinho, nem poucão. É bom se livrar disso. A Bíblia diz para não se embriagar com vinho, mas se embriagar com o Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito, não disso, não tocar nisso, né? Mas assim, Deus usou o apóstolo Paulo para Timóteo, cuida de ti mesmo. Timóteo, cuida de ti mesmo. Meu Deus do céu, parte A, né? 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo. Ou seja, Deus está dizendo que se você, Timóteo, cuida de você mesmo, não come veneno, não bebe veneno, se você não está seguindo caminhos perigosos para morrer cedo, mas se você está cuidando de si mesmo,
preservando sua vida para viver muitos anos de vida. Não é isso? Você não vai salvar só você. Você também vai salvar, ó, há muitos que te ouvem. Muitos da sua família, muitos dos seus amigos. Está no texto, a gente está falando que está no texto. Muitos dos seus amigos, amigas. Olha que maravilha, irmãos. Então cuide de ti mesmo, Timóteo. Tipo, traduzindo para o dia de hoje, ó. Todo alimento que é venenoso, seja líquido ou sólido, refrigerante, Coca-Cola, qualquer refrigerante, industrializado, sucos industrializados cheios de veneno, né? Salgadinho cheio de veneno, né? Feijão que tem um Tzinho lá, transgênico, arroz, não coma isso não. Ah, pastor, então eu não vou comer. Vai sim, tem muito feijão que não é transgênico, arroz que não é transgênico, muitos alimentos que não é transgênico. Então pega todos os alimentos que não é transgênico. Os transgênicos, despreza isso aí, meus irmãos. Quem sabe que as fábricas vão parar de fabricar essas porcarias. Nos Estados Unidos, que foi para a Europa, foi proibido. Alimento transgênico, tem que ser orgânico, tem que ser alimento, entendeu? Então assim, cuida de ti mesmo, Timóteo. Te alimente bem, né? Cuide de ti mesmo, para você viver muitos anos de vida. É muito importante que você, Timóteo, viva muitos anos de vida. Por quê? Porque tem muita gente que precisa te ouvir. Tem muita mulher, muito homem que precisa te ouvir. Deus está falando para você. Ô mulher de Deus, cuida de ti mesmo, mulher de Deus. Ô homem de Deus, cuida de ti mesmo. Cuida do teu corpo, cuida da casa de Deus. Cuida do santuário de Deus. Cuida da habitação de Deus, que é o teu corpo. Renuncie todo que é veneno, líquido, sólido. Renuncie, estude os naturalistas, alimento natural. Estude sobre os alimentos cancerígeos. Sorvete é cancerígeno, as pessoas são viciadas nisso. Até a pizza, irmão, é prejudicial à saúde. Até a pizza também parece que é cancerígena em excesso, né? Meu Deus, sorvete, pizza, eita, meu Deus do céu, refrigerante em primeiro lugar. Cuida de ti mesmo, homem de Deus. Cuida de ti mesmo, mulher de Deus. Você que é cheio do Espírito Santo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Você que tem o dom de evangelizar. Você que gosta de pregar. Você que gosta de orar pelas nações. Cuide de ti mesmo. Para que você viva muitos anos de Deus. Muitos anos de vida na terra. Muitas décadas, décadas e mais décadas. Para que muitos, aleluia, venham te ouvir. Ouvir a sua voz, ouvir a sua oração. Ouvir a pregação de Deus em seus lábios. E que você venha salvar a ti e a muitos e a muitas. Eita, dentro da tua casa, na tua igreja, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, pelas redes sociais. Se você tem esse dom de pelas redes sociais como eu tenho, eita, cuide de ti mesmo, cuide do corpo. Primeiro, o conselho que Deus deu a Timóteo. Segundo ponto, e cuida da doutrina. Ah, meus irmãos, ponto. Aqui tem um ponto de encerramento. Cuida da doutrina. Porque termina a primeira parte da orientação de Deus para Timóteo. Termina aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Deixa eu ver se é ponto de encerramento ou é vírgula, para mim não ferir a gramática. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se é ponto de encerramento, ou é gramática, ou é vírgula. Não, é ponto de encerramento, isso. Ponto de encerramento. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 2 pontos aqui. Ponto de encerramento. Encerrou-se. Quais são as coisas mais importante para que nós salvem nossas vidas, tanto espiritualmente do inferno, do lago de fogo, da perdição, como literalmente da morte antecipada. Porque, irmãos, o que nós vemos líderes infartando no altar, de joelho ou em pé pregando, ou vai dormir no sofá no outro dia amanheceu morto, infartou, o coração parou. Deus às vezes se utiliza até mesmo daquela coisa e leva, né? Mas nós vemos que eles, às vezes, anteciparam a sua morte. Não estou falando de suicídio. Isso não é suicídio, uma vez que há uma ignorância. Uma vez que ele não tinha despertamento ou conhecimento. Certo? Então, não tinha conhecimento, estava na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não é isso? Entendeu? E aí, eles... Deus falou, ó, estava na ignorância, coitado. Estava na ignorância, não conhecia. Está salvo. É meu servo, está salvo. Aí Deus falou, vou levar logo ele. O coração está assim mesmo, daqui a pouco pode cair no meio da rua e ser pior. Vou levar no sofá, vou levar na cama, vou levar no púlpito para vir temor para a igreja. Então Deus leva mesmo. Mas na lógica científica, bíblica, revelação bíblica, ele antecipou a morte dele, mesmo na ignorância. Agora tem gente, irmão, que antecipa a morte
Não na ignorância, mas na rebeldia, porque viu a pregação, viu o ensinamento, como no meu caso que vi Billy Graham ensinando, né? Aí sim, aí antecipou na rebeldia, a morte. Morreu cedo, às vezes doença. Aí diz, Deus, vontade de Deus o quê, irmão? A pessoa antecipou, né? E quando é uma rebeldia repetitiva, aí já torna iniquidade, aí já torna já um suicídio. Um suicídio literal e muitas das vezes pode, dependendo do nível, até espiritual. Meus irmãos, a coisa é séria. Cuida de ti mesmo. Aí Deus falou para Timóteo, e da doutrina. Então, cuidar de si mesmo. Aqui fala-se o corpo, né? Daqui está no singular, né? O corpo de si mesmo. É cuidar do nosso corpo. É se alimentar bem, beber bem, comer bem, viver bem, dormir bem. Porque tudo isso ajuda com a longevidade, viver anos de vida até dormir bem. Que os médicos dizem, no máximo 8 horas, no mínimo 7 ou 6 horas, no mínimo, né? Não pode ser menos de 7, 6 horas, menos, já é prejudicial. E também não pode passar de 8 horas, já é prejudicial. Dormir demais é prejudicial. Mas se você estudar os cardiologistas, eu estudo muitos cardiologistas, estou falando homens, muitos formados há anos e anos, entende? Então, meus irmãos, cuide de ti mesmo. E o segundo ponto, e cuide da doutrina. Aí o contexto diz, persevera nessas coisas. Aqui sim, tem ponto e vírgula. Por que persevera nessas coisas? Que coisas? Em cuidar de si mesmo, do corpo, e cuidar da doutrina, conhecer a palavra, entender a palavra e obedecer. Então, persevera nessas coisas, em cuidar de si mesmo, se valorizar e conhecer a doutrina, entender e praticar a doutrina. Persevera nessas coisas. Não vai, por exemplo, tem gente que fica um mês sem beber o refrigerante, por exemplo, cuidando de si mesmo, né? Um mês sem comer porcaria, mas depois de um mês, voltou a comer, o efeito sanfona, né? Ou seja, não persevera. Então Deus está falando, Timóteo, cuide de si mesmo, agora persevere cuidando de si mesmo. Cuide da doutrina, conheça a palavra, entenda e obedeça, mas persevere, porque tem gente que fica durante um mês ou durante um ano, tem gente que fica 10 anos obedecendo, aí depois desvia, para de obedecer. Não tem um espírito de Caleb, de perseverança, que perseverou 45 anos. Não tem. Então, persevera nessas coisas, cuidando de si mesmo e da palavra. Ó, porque fazendo isto, se eu perseverar, irmão, cuidando de mim mesmo, da minha saúde física, mental, emocional, espiritual, principalmente da saúde física, se eu persevero na doutrina, entendendo, lendo, conhecendo, entendendo, obedecendo, ó, salvará, fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, eu vou viver muitos anos de vida na terra, as pessoas vão se admirar, rapaz, você já tem 70 anos e correndo, andando e fazendo, acontecendo, o que é isso, como é isso? Aí eu vou falar, não, porque eu cuido de mim mesmo, eu não como um alimento assim assado, eu não faço isso, eu faço exercício físico, eu faço caminhada, eu faço isso, um exemplo, né? E também eu cuido da doutrina, eu respeito a palavra de Deus, conheço, entendo e obedeço. Tá? Então as pessoas que têm temor a Deus, que querem também viver sadio na terra, principalmente que quer ir para o céu, vai nos ouvir, vai me ouvir, vai te ouvir. Então salvará a ti e a muitos. Aqui não está dizendo, e salvará a todos. Porque, irmão, a porta larga, a maioria escolhe. A porta estreita é a minoria. Salvará a muitos. Porque os muitos faz parte do grupo da porta estreita, não da porta larga. Dos poucos da porta estreita, não da porta larga, que é muitos. Mas vai salvar muitos. Desses muitos é familiar, é vizinhos, é muitos, vai salvar muitos. Então, faça isso. Irmãos, decisões que podem salvar a sua vida e também a muitos da sua família, amigos e amigas. Decisões. Primeiro, cuidar de si mesmo, primeiro ponto. Segundo ponto, cuidar da doutrina. O que é isso? É entender a palavra, é ler a palavra, conhecer a palavra, primeiro ponto. Segundo, entender. E terceiro, obedecer. Aí, meus irmãos, e perseverar, conhecendo, entendendo coisas novas e obedecendo. Aí vai salvar a ti e a muitos. Não é assim? E aí, quando você vai ler a palavra, nós vamos falar agora de situações. Quando você vai ler a palavra, nós vamos ver
que no Antigo Testamento, muitas pessoas, às vezes, cuidaram de si mesmo, mas não cuidaram da doutrina. Cuidar da doutrina é ler, conhecer, entender, obedecer. Porque vamos explicar, vamos revelar, explicar e aplicar a palavra. Por exemplo, em Gênesis capítulo 13, do verso 1 em diante, fala sobre duas personagens importantes. Uma mais do que a outra. Abraão e o seu sobrinho Ló. Todos os dois eram importantes. Claro que Abraão mais, que a promessa de Deus não foi para Ló, foi para Abraão. O abençoador abençoou Abraão, Deus eterno, e fez de Abraão também um abençoador, uma bênção. Então quem estivesse ao lado de Abraão estaria sempre abençoado. Porque Deus falou, inclusive, para Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, Abraão. E eu vou te amaldiçoar. E eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Faraó amaldiçoou Abraão, a maldição ficou só com ele. Deus amaldiçoou, colocou chaga, até que ele devolveu Sara para Abraão, né? Abimeleque também, Deus amaldiçoou Abimeleque, que amaldiçoou Abraão, perseguiu Abraão. Assim, Deus é fiel. Porém, quem abençoava Abraão, quem respeitava Abraão, quem honrava Abraão, quem estava ao lado de Abraão, era abençoado. E a Bíblia diz que Abraão era muito rico, e Ló, seu sobrinho, por estar com uma pessoa abençoada, Abraão, também estava muito rico. E uma certa feita, tá aí em Gênesis 13, você lê. Os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Meus queridos, amados e distintos irmãos, meu Deus do céu, houve uma tragédia sem precedentes, sem medida. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, houve uma tragédia horrível, horrenda, horrenda. Vou explicar. Quando os pastores de Abraão discutiram com os pastores de Ló, contenderam, Abraão tomou uma decisão que, se fosse comigo, conhecendo hoje como conheço, eu não aceitaria a decisão de Abraão. Como é que chama aqui? 100% obedecendo a Abraão, ia tirar 1% de obediência. Só ia obedecer 99%. Vou explicar por quê e aplicar. Porque Abraão deu um conselho a Ló, que esse conselho que Abraão deu, não era para Ló seguir esse conselho. Em nenhuma das três dimensões, vou explicar a dimensão. Era para Jó rejeitá-lo com carinho e respeito. Rejeitá-lo, que eu digo, com respeito, dizendo: ô meu Senhor, por favor, não faça isso não, meu Senhor. Deixa eu ficar com o Senhor, meu Senhor. E Abraão, com respeito e com amor que tinha para o seu sobrinho, ia aceitar o pedido de Ló, ia deixar Ló com ele, não é assim? E Ló ia continuar rico e abençoado para a glória de Deus, amém? Mas deixa eu explicar melhor para os irmãos entenderem. Vamos lá. Os pastores de Abraão com os pastores de Ló brigaram, discutiram, contenderam. Foi uma contenda feia. Foi paulada de lá, paulada de cá. Eita misericórdia. Coisa maligna, coisa terrível. Abraão ficou revoltado, ficou triste e falou: olha, não é bom que nós fique só. Nós estamos muito ricos e a riqueza e os bens já estão né? Chegou a esse ponto. Então, aparta-te de mim. Não foi Ló que pediu para se apartar de Abraão, foi Abraão. Essa decisão de Abraão, porque Deus foi bondoso e misericordioso com Abraão e não permitiu e não deixou Abraão saber o destino que se deu ao seu sobrinho Ló. Porque se Abraão soubesse o destino que se deu ao seu sobrinho Ló, porque se Abraão soubesse o que ia acontecer com a humanidade, e até hoje acontece, Abraão ia ficar depressivo, com remorso da sua escolha errada, da sua decisão errada. Eu sempre, durante quase 30 anos, esse ano eu faço 30 anos na presença de Deus, esse ano eu faço 50 anos de idade e 30 anos na presença de Deus. Eu nunca critiquei Abraão, que eu lembro, sempre elogiando. Hoje é uma crítica construtiva. Abraão tomou várias decisões que trouxe ruína para vocês, para ele. Algumas trouxe ruína provisória, depois Deus restaurou. Mas não existe ruína, irmãos, até hoje. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Quem é o pastor aqui, pastor, entende o que eu estou falando. Mas essa aqui, irmão,
Não trouxe ruína para ele, mas trouxe ruína para Ló e ruína para a humanidade desde lá até hoje e até no futuro. Vou explicar. Se eu fosse Ló, quando Abraão diz, aparta-te de mim, e Abraão mandou apartar e deu duas opções, esquerda ou direita. Ele não deu a opção do fundo e nem da frente. Do fundo talvez não fosse tão bom. A esquerda e a direita também era deserto. Mas Deus transforma deserto em mananciais de água viva, está escrito. Agora a frente, olhando com os olhos físicos, olhando com os olhos da carne materialista, a frente era o melhor destino que tinha, porque era Campina do Jordão. Em frente a Sodoma e Gomorra, Campina do Jordão. A Bíblia diz que era tão bonita as Campinas do Jordão, à frente de Abraão, de Ló, quando ele levou ele para o monte, para algum lugar alto. Era tão bonito, irmão, que parecia o jardim de Deus, parecia o jardim do Éden. Meu Deus, era lindo demais. Só que nem tudo que brilha é ouro. Nas Campinas do Jordão, coladinho, vizinho ali em frente, ao lado, tinha ali tudo que era perversidade. Homossexualismo, lesbianismo, prostituição, arrodo, adultério, fornicação, imoralidade sexual, masturbação. Ei, meu Deus do céu, era muita imundícia em Sodoma, irmão. Era muita imundícia. Era muito, meu Deus do céu. Meu Jesus. Por isso que Ló não disse, escolha a frente. Ou Abraão não disse para Ló, escolha a frente. E nem eu vou escolher, você também não escolha não. Ele sabia que a frente era destruição, repentina. Então Abraão não deu opção de frente, nem de trás, de fundo. Deu de esquerda ou direita. E ele ainda deixou para Ló escolher. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe agora. Se fosse eu, dizia, eu nem vou para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, nem para frente. Eu quero ficar com o Senhor. Me perdoe, meu tio. Eu vou chamar meus pastores do rebanho, né? Eu vou disciplinar eles. Se eles voltar a contender com o Senhor, meu tio, se eles voltar a contender com o Senhor, eu vou expulsar ele do nosso clã. E eles procuram outra nação, outro lugar, mas comigo não fica mais. Só vai ficar na minha supervisão, só vai ficar no meu clã quem está unido com o Senhor e com os pastores do Senhor. Essa seria a postura gloriosa, soberana, poderosa que Ló deveria tomar, entendeu, meus amados? Daqui a pouco eu vou salvar essa gravação para poder não ficar muito longa e vou desenvolver a parte B, porque tem muita coisa gloriosa de Deus, a parte B da revelação. Amém? Então, meus irmãos, eu agiria assim, se fosse eu, pastor Luiz Posidônio. Por favor, meu tio, não vou para lugar nenhum, vou ficar com o Senhor. Se o Senhor quiser, eu pego a minha riqueza toda e dou tudo ao Senhor. Os meus pastores agora vai ser tudo o Senhor. Então o Senhor administra ele como achar melhor. Deixa eu só sobreviver com minhas filhas, minha esposa, minha mulher, por favor. Mas primeiro, Ló parece que se alegrou com a decisão do tio. Esse é o primeiro ponto. Ló não teve discernimento espiritual suficiente para entender que a bênção não estava com ele. A bênção estava com seu tio, Abraão. Segundo, Ló não tinha muita chance, porque quem estava ao lado dele era uma cananeia. Ele casou com a pessoa errada. Ele casou com uma pessoa maldita, irmão. Uma cananeia que provavelmente, possivelmente, não temia a Deus. E mesmo vendo os milagres que Deus fazia através de Abraão, possivelmente ela continuava temendo os seus demônios, os seus deuses. Ló casou com uma estrangeira, uma cananeia, irmão. Não casou com alguém da parentela. Como Abraão, né? Sua tribo, sua parentela, Sara, minha irmã, né? Mas assim, e eu tenho certeza que a mulher, infernizou os ouvidos dele. Aproveita a oportunidade. Tem um versículo na Bíblia que diz, aproveita a oportunidade, mas esse é um versículo distorcido. Quantas pessoas, irmãos, estão abandonando sua família, quebrando a aliança, né? Usando esse versículo distorcido. Aproveita a oportunidade. Tem umas mulheres, cara de pau, homens, cara de pau, que ainda diz assim, eu vou aproveitar a oportunidade. Através desse problema, através dessa brecha, eu vou aproveitar a oportunidade. Aí larga a sua decisão.
Meus irmãos, decisões que vai custar a vida, que vai matar, às vezes, a comunhão com Deus, que vai trazer depressão no futuro, às vezes não é da noite para o dia, depressão, excesso de ansiedade, excesso de temor, de tristeza, de angústia. Meus irmãos, é sério, a gente tem que ter cuidado com as nossas decisões. E aí o que foi que aconteceu? Abraão quebrou um princípio de Deus. Abraão, quando ele praticamente, não de forma proposital talvez, né? Nem de forma agressiva, mas de forma, como é que chama, indireta, ele expulsou Ló do seu meio. Quebrou um princípio da doutrina de Deus que está no Salmo 131. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Oh, glória a Deus, Salmo 133. Na união, Deus ordena a bênção. Então, meus queridos, amados e distintos irmãos, veja que Abraão, ele não teve cuidado da doutrina, né? A doutrina da união. Ele não teve cuidado da doutrina do perdão, porque era simplesmente ele fazer com que Ló botasse os pastores para perdoar os outros, um perdoava o outro, e continuava no mesmo convívio, nem que mantesse uma certa distância de quilometragem. Olha, Ló, vamos dividir a terra, ó. Esse tal hectare aqui é seu, faça você, Camuri, faça sua casa lá, esse tal hectare é meu. Nós vamos ficar juntinho, pertinho, vizinho um do outro, mas vamos manter uma certa distância, não vamos ficar mais coladinho. Mas ele poderia fazer isso, irmão, mas não mandar o cara para outro país, para outras terras. Então, e Ló não teve sabedoria para rejeitar, aceitou. Ló tomou a decisão, baseado na decisão de Abraão, tudo errado. E diz aí que escolheu as Campinas do Jordão, que era muito bonito, parecia o jardim de Deus. Está escrito, leia aí o capítulo todo, 13, você vai ver, né? Já estou salvando essa gravação, que já está no horário de salvar para a segunda parte. E o que foi que aconteceu, pastor Luiz Posidônio? Destruição total e repentina. Ele foi conviver nas proximidades de Sodoma e Gomorra, ao lado, pertinho, lá de fora, aquela falsa ilusão, nós não vamos para lá não vamos para lá não. E com certeza a mulher infernizando ele, nós temos que ter uma casa lá em Sodoma, pega a sua riqueza, compra uma casa. E Ló, não, lá em Sodoma é muito perversidade, é muita perversão, é muito pecado, não posso, mas uma mulher infernizando o homem, uma mulher resisa, né, irmão? Meu Deus do céu, uma mulher, meu Deus, é terrível, toda hora, né? Aconteceu que vieram alguns reis, se não me engano, 5 reis, contra o rei de Sodoma e Gomorra e contra os 2 reis aliados de Sodoma e Gomorra. 5 reis capturaram os 4 reis, inclusive Sodoma e Gomorra, e levaram Ló também com a sua família, seus servos e servas, com as suas riquezas, cativo. Foi aonde aconteceu que Abraão, com 300 homens, diz a Bíblia, Deus usou mais um milagre sobrenatural, né? Deus interveio com a natureza e deu vitória a Abraão, resgatou Ló, sua esposa, suas filhas, sua riqueza, e resgatou o rei de Sodoma e Gomorra. Então o rei de Sodoma e Gomorra, o rei ficou tão grato que já deu passe livre para Ló morar dentro de Sodoma. E diga-se de passagem que não foi numa casinha velha não, viu? Com certeza uma casona boa, viu? E aí a mulher de Ló, aproveita a oportunidade. Cananeia, irmão, Cananeia maldita, Cananeia idólatra, sem temor de Deus, sem respeito a Deus. Meu Deus. E lá vai Ló ali, se destacando em Sodoma, com sua casona. Mas, irmão, a Bíblia diz que Sodoma cheirou mal aos olhos do Senhor, que só Ló não se corrompeu. As filhas se corrompeu, inclusive se comprometeu em noivado com 2 cidadãos lá de Sodoma e Gomorra. Meu Deus. A esposa se corrompeu, deixou que a riqueza de Sodoma
Porque quando veio da guerra que Abraão recuperou, né? Ela com certeza aumentou as riquezas, ficaram muito ricas, né? Ela deixou que a riqueza tomasse conta do coração dela. Ela, ao invés de servir a Deus, que ela nunca serviu, ela estava servindo a riqueza. Então a mulher de Ló passou a ter um novo Deus, Mamon, o dinheiro, o amor ao dinheiro. Porque Jesus disse que não pode servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus colocou o dinheiro como um Deus, chamado Mamon, Deus. Ela passou a servir a Mamon, servir ao dinheiro, adorar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, nunca a Deus, não a Deus. E se apegou ao dinheiro, às riquezas, joias preciosas, né? Ouro, prata, se esquecendo mais daquele que nunca se lembrou de Deus, a mulher de Ló. Mas, quando os anjos resolvem anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede por seu sobrinho e Deus ouve a voz de Abraão e manda mais 2 anjos para avisar Ló, aonde ele, como justo e temente que era, creio que pegou pouco pertence, né? Talvez poucos ouro, pouca prata, poucos vinhos, não sei, óleo de vinho, vestes preciosas, pouquíssima, que não dava para subir montanha com tanta coisa, né? O pouco que ele conseguiu pegar com a ajuda dos anjos, eles subiram, irmãos, e foram para as montanhas, para o alto, para se livrar da destruição, para escapar por sua vida, como os anjos dizem, corre, Ló, com sua família, escapa por sua vida. Ali, irmãos, ali, sem dúvida, eram decisões que iria salvar a vida de Ló e a vida da sua família, decisões acertadas a obedecer aos anjos. E lá vai Ló subindo a montanha, para as cavernas, para a colina, para o alto, para salvar a sua vida e a sua família. Enquanto até aí tudo bem. Se a mulher de Ló, assim como as suas filhas e como o próprio Ló, seguisse a obediência, cuidasse da doutrina, como Deus falou para Timóteo, cuide de ti mesmo e da doutrina. Então, cuidar da doutrina, irmão, doutrina quer dizer ensinamento, quer dizer palavra, né? Então, cuidar da doutrina é cuidar do ensinamento, é obedecer o ensinamento de Deus. Deus mandou ensinamento para Ló e sua família através dos anjos. Não olhe para trás. Tudo que Ló e sua família precisavam fazer era só uma doutrina, não era 2, 3, 4, era só uma doutrina da obediência, que nós só deveria obedecer essa doutrina, não olhar para trás de sua família, não era nada mais pesado. Para a mulher de Ló era pesado, porque para trás ficou as riquezas, para trás ficou a casa, para trás ficou os bens. Então para a mulher de Ló era triste, né? Mas até então, por um certo tempo, ela conseguiu não olhar, ela conseguiu seguir de cabeça erguida, tomando a decisão da obediência. Mas em um dado momento, irmão, quem sabe até os estrondos, bolas de fogo, caem em Sodoma e Gomorra, e zoada de lá e de cá, e eles escapando pela vida. E quem sabe ela pensando em olhar, quem sabe ela já estou longe, já estou na metade do caminho, eu vou desobedecer, um pouquinho de desobediência só não vai me matar, não, eu vou desobedecer, eu não vou mesmo ter minha casa, meu palácio, minha mansão, não vou ter mais minha joia, meus ouros, minha prata, minha riqueza, vou só olhar, depois eu olho para frente e volto e salvo minha vida. Um pouquinho de desobediência, às vezes a pessoa pode morrer num pouquinho de desobediência e para o inferno, um pouquinho de desobediência pode custar a vida, não é verdade, meus irmãos? Nós não podemos desobedecer nem um pouquinho, nem um pocão. Precisamos nos manter firmes em obediência a Deus. E ela, irmãos, deixou de tomar a decisão acertada, que era obedecer. E ela resolveu tomar uma outra decisão desacertada, que era desobedecer. Ela olhou para trás, todo mundo sabe a história, virou estátua de sal. E aí está Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, se não me engano, eu acho que é verso 24, ou é 25, ou é 26. Jesus está dizendo, lembrai da mulher de Ló. Jesus está dizendo, lembrai da mulher de Ló. Ela não cuidou da doutrina da obediência. Ela não obedeceu. Ela olhou para trás. Não olhes para trás. Lembrai da mulher de Ló. Oh, glória a Deus. Oh, lembrai da mulher de Ló, que não cuidou da doutrina, Timóteo. Cuide de ti mesmo e cuide da doutrina, Timóteo. Lembrai da mulher de Ló. Oh, meu Deus.
Meu pai. Pastor, qual foi as consequências? Ela morreu, pronto, só isso, nada disso. Mais adiante, quando as filhas de Ló chegou na caverna, diz a Bíblia que embebedou o pai e as duas filhas de Ló tiveram relações sexuais com Ló. Uma engravidou, a mais velha, depois a mais nova também engravidou. Uma gerou a nação dos Moabitas, a outra gerou a nação dos Amonitas, que foram as nações, irmãos, mais satânicas da face da terra. Nações essas que pegavam seus filhinhos bebê e queimava no fogo para um demônio chamado, acho que é Dagon, sei lá, um demônio aí, né? Aquelas caveiras horríveis, com aquelas boconas lá, e acendia a fogueira lá dentro, imagino eu, e queimava as criancinhas. Os Moabitas tinham essa prática, os Amonitas, Moabitas, de queimar as criancinhas, assar, virar calvão ali, oferecendo os deuses dela lá, que na verdade a gente sabe que é demônio, é Satanás. Então essa maldade de matar bebê, de queimar bebê, veio por causa da decisão e escolha errada de Ló, em desunir com Abraão, em apartar de Abraão, em sair do meio de Abraão. Abraão também é cúmplice. Meus irmãos, cuidado com as suas decisões. Lembra do tema? Oh meu Deus, sai aqui. Lembra do tema? Decisões que podem salvar a sua vida. Não é isso o tema? Decisões que podem salvar a sua vida. E também a muitos da sua família e amigos e amigas. E Deus falou com Paulo, com Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Toma a decisão de cuidar de ti mesmo e toma a decisão de cuidar da doutrina de Deus, irmãos. E isso pode salvar a sua vida. Vamos para a parte B, a segunda parte da mensagem.